Bem-vindo ao canal SOS Física do Enem. Continuaremos com a resolução da prova de 2018, prova cinza, questão número 112. Novamente, chamamos atenção na prova amarela, essa questão número 110, na prova azul 108, na prova rosa 118. Essa questão 112 foi uma das questões assim, mais controversas, mais complexas. Por quê? O aluno no ensino médio dificilmente estuda apenas a lei de Ohm, não estuda a situação em que nós temos resistores não ôhmicos, cuja tensão ou cuja corrente, ou ainda resistores não ôhmicos, cuja resistência é variável. Então, nessa questão, diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente I é... Então, como falamos nessa situação, observe que a tensão é quadrática. Só para lembrar a lei de Ohm, a tensão é proporcional à corrente. Podemos escrever ainda que a tensão é igual a um valor constante vezes a corrente. Observe que essa constante, de fato, é a resistência elétrica do resistor ou do material que se pretende estudar. Neste caso, é considerado constante. Só lembrar que essa equação é uma equação para a tensão de primeiro grau ou uma equação linear, enquanto do problema é uma equação quadrática. Passamos um paralelo com o caso da cinemática, só para lembrar em termos de equações de primeiro grau e de segundo grau. Na cinemática, quando estuda o MRU, a distância ela é um fator que depende do tempo e a velocidade é constante. Então, observe essa semelhança R vezes I e D vezes T para a velocidade constante. Agora, se analisarmos o caso do MRUV para uma velocidade variável, com aceleração constante, já que é MRUV, nós teremos que essa distância é dada por V0T mais meio de AT ao quadrado. Então, a gente observa que essa equação da distância ela é uma equação de grau 2, ou do segundo grau, como dizem. Observando aí, então, que nesse caso nos remete a uma situação em que a velocidade não é constante. Portanto, sendo escrito dessa maneira, ó. Simplesmente eu pego o V0 e aqui eu pego o 2 e multiplico por meio de A. Portanto, eu tenho essa expressão para a velocidade. V igual a V0 mais AT. Observa que isso aqui é uma equação do primeiro grau para a velocidade, quando a distância é do segundo grau. Aí você pode dizer, então matei a charada. Por quê? Se aqui eu tenho uma equação do primeiro grau e é constante, como aqui, e aqui eu tenho uma equação do segundo grau, então a resistência não vai ser constante, eu posso então dizer que a resistência vai ser dada pela expressão feita da mesma maneira. R igual a 10 mais 2i. Veja, já que é 1i ao quadrado, então você vai pegar o 2 e multiplicar por 1, 10 mais 2i. É claro que isso aqui foi feito para te dar ideia, já que essa expressão, a resistência seria uma derivada da tensão em relação à corrente, que o aluno não estuda derivada no ensino médio. Portanto, para efeitos de comparação, é bem útil essa relação. Sendo do primeiro grau, então nós temos aí que o gráfico desta função aqui que nos permite encontrar a resistência, obviamente ele vai começar no 10, em dois casos. Mas a equação do primeiro grau é uma linha reta, então não é a letra E. Os gráficos que representam tal função poderiam ser letra D e letra C. Observe que a letra C começa em 0, 0, então, portanto, não é esta. Então, porém, né, a nossa letra D, apesar de começar em 10, ela varia linearmente com I. I igual a 1, teremos 11, 12 até 17 para I igual a 7. Podemos perceber que no nosso gráfico é 2i. Por quê? Acredita-se que tenha sido feito imaginando que o aluno, por não conhecer o conceito de derivada e não fazer essa associação que fizemos aqui, dividiria a expressão V por I, encontrando um R 10 mais I. Apesar de ser coerente com a resposta, esta resposta não é correta, pois eu não posso fazer esse tipo de divisão se o resultado não for uma grandeza constante. O gráfico que mais se aproxima da resposta é o gráfico representado pela letra D.
É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido instrutivo, que você tenha conseguido entender como que se dá a resolução dessa questão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, não esqueça de dar o seu gostei, de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Até a próxima!